Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, grite socorro. João capítulo 12, versículo 1. Antes, eu quero começar fazendo uma oração. Persínio crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome do Patris et Filii et Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa tarde dos seguintes termos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia a Lázaro. E Lázaro era um dos convidados. Calma aí, pessoal, vamos fazer essa leitura direita. Vamos colocar coisa no eixo aqui. Se eu aproximar aqui, que agora vai. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia Lázaro, era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se de perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não se vende este bálsamo por 300 denários e não deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre tereis. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Amados filhos da igreja, nós estamos num episódio fantástico. O Evangelho de João é o Evangelho das últimas horas. Ele é o Evangelho que ele vai trazendo uma cronologia de dias, de horas, de datas muito específicas do seu Evangelho. Ele está falando agora que 6 dias antes da Páscoa, ele está dando uma data precisa, exata, onde realmente e quando aconteceu aquele fato. Nós estamos em um contexto que Jesus Cristo está prestes a ser entregue, que ele está prestes de dar a vida, ele está se aproximando da sua missão, o ápice dela. A Sagrada Escritura fala que o local era Betânia. Betânia, a sua etimologia significa casa da aflição, ou casa dos figos, ou casa do pobre.
Nós sabemos que Jesus visitava muitos lugares, mas Jesus, ele tinha predileção por alguns lugares. Um dos 2 lugares que Jesus mais frequentava era Cafarnaum, que era na casa de Pedro, e o outro lugar era Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. As festas de Jerusalém eram um lugar onde multidões do mundo inteiro iam até aquele lugar. Jerusalém ficava como que abarrotada de pessoas. Eram muitas pessoas que ficavam em Jerusalém. As peregrinações, as hospedarias ficavam lotadas. Jesus gostava de ficar em Betânia. Betânia era um lugar estratégico aonde Jesus Cristo sempre parava. Se menciona Betânia aproximadamente 7 vezes dentro das Sagradas Escrituras, aonde Jesus ele ia com frequência. Ele saía de Nazaré, que ficava a 110 quilômetros de Jerusalém, e ele passava ali por Betânia, que ficava mais próximo, nas proximidades de Jerusalém. E várias vezes ele passava ali, e havia ali aquela casa, é a casa dos amigos de Jesus. Nós sabemos que o Evangelho de João é o Evangelho do discípulo amado, mas é justamente também com esse termo que Lázaro também vai ser chamado pelo Senhor. Ele vai ser chamado discípulo ao que o Senhor ama. Lázaro é o discípulo a quem o Senhor ama. Então aquela casa era uma casa do apostolado de Jesus, aonde Jesus descansava, aonde Jesus tomava café, aonde muitas vezes ele almoçava, onde muitas vezes ele jantava. Lázaro, como um homem de Deus, escutava com sabedoria ali as pregações de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, toda a sabedoria que saía do Senhor. Então Lázaro prestava atenção. Lázaro cai enfermo. Jesus Cristo está na Judéia, é o último ano de Jesus Cristo e também os últimos dias. Lázaro, que tinha visto tantas coisas extraordinárias acontecer, agora ele está gravemente enfermo. A sua irmã Marta vai até o encontro de Jesus e diz: o discípulo a quem tu amas está enfermo. Jesus Cristo de repente diz que aquela enfermidade é para a glória de Deus. Ele não vai exatamente naquele momento, naquela hora. A irmã volta. Quando a irmã volta, Lázaro morre. Jesus Cristo demora alguns dias ainda até chegar. Quando ele chega no local, Lázaro já tem 4 dias que está morto. Quando Jesus Cristo vai chegando naquele lugar, onde aquelas mulheres estão chorando, então de repente, Jesus Cristo manda tirar a pedra. Quando os discípulos tiram uma pedra, então de repente Jesus Cristo diz uma palavra para aquele homem: Lázaro, vem para fora. Na palavra que Jesus é objetivo, ele fala no singular Lázaro, porque a palavra de Jesus é tão grande que se ele não falasse o nome de Lázaro, vários mortos ou até todos os mortos poderiam ressuscitar naquele momento, mas ele vai específico, ele fala: Lázaro, vem para fora. A Sagrada Escritura mostra que Jesus Cristo, ele chorou sobre a morte de Lázaro. 3 momentos Jesus Cristo chora dentro das Sagradas Escrituras. Ele chora na morte de Lázaro, ele chora quando ele vê Jerusalém que mata os profetas, e ele chora também na sua paixão, lágrimas de sangue. Então ele chora 3 vezes nas Sagradas Escrituras.
Então ele chora por Lázaro, porque ele sente o seu amigo, ele sente a ausência, ele sente o drama, a intimidade daquele homem. Então ele sente que o seu amigo agora não está vivo, está morto. Ele sente como que o primeiro homem que caiu em pecado, que se distanciou, como Adão que se distanciou do Senhor, que houve uma morte espiritual através do pecado de Adão. O pecado entrou para todo o gênero humano. Jesus Cristo sente o poder do pecado sobre a natureza humana. As lágrimas escorrem do olhar de Jesus Cristo, dos olhos de Jesus Cristo. Ele manda tirar a pedra, então ele tira a pedra, e quando ele tira a pedra, ele diz: Lázaro, vem para fora. Então de repente, Lázaro, que quando estava enfermo, Lázaro, que quando estava na enfermidade, mandou as suas irmãs. Lázaro era o irmão mais velho, mandou as suas irmãs ir ao encontro de Jesus. Porque quantas vezes Lázaro ouviu Jesus Cristo curando, quantas vezes Lázaro ouviu o milagre da boda de Caná, ou o milagre dos pães, ou a cura do leproso, a cura de Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, tantos milagres que Lázaro escutou. E de repente agora quem estava enfermo era Lázaro, era o seu amigo, é aquele que comia na sua mesa, que comungava do seu coração. Quantas vezes Lázaro chorou com Jesus Cristo, Jesus Cristo chorou com Lázaro. Quantas vezes eles se relacionavam, davam risada, fazia parte de um ambiente familiar. Mas agora acontece algo diferente. Agora Lázaro está totalmente enfermo e ele espera agora o seu amigo vir visitar. Ele espera agora aquele amigo que curou tantas pessoas, aquela pessoa que fez tantos milagres. Ele está esperando agora para ser visitado pelo seu Deus, por aquele que falava que era o Messias, que aquele era o ungido, aquele que era o prometido. E Lázaro tinha aquela esperança que Deus viria para visitar ele. Mas Lázaro de repente vai definhando, e antes de sua irmã chegar, ele não aguenta, ele cai morto. Jesus Cristo não veio para curá-lo. Mas de repente agora a pedra rolou, a voz estridente ecoou dentro do sepulcro: Lázaro, vem para fora. De repente aquele homem que já estava entrou em um processo de decomposição. Aquele homem que a sua carne já estava entrando em um estado de putrificação, o sangue que não jamais circulava, os insetos peçonhentos que já estavam devorando, as formigas que vinham devorando, tudo que você possa imaginar, que já estava comendo a carne de Lázaro 4 dias, a pessoa já começa a cheirar mal, a carne já está cheirando mal, está podre, e um dos piores cheiros de carniça é quando um homem morre. É pior do que um cachorro, é pior do que um cavalo. Então aquele cheiro é tão forte que tinha uma pedra tampando, para que aquele cheiro não pudesse contaminar aquela região. Então de repente acontece o extraordinário. Aquela voz vem, penetra no ouvido de Lázaro. Lázaro de repente escuta aquela voz longe dizendo: Lázaro, vem para fora. Ele chama pelo nome, tem uma intimidade, tem uma amizade. Então aquela voz entra no mais profundo, o coração de Lázaro começa a bater,
o sangue começa a correr sobre o seu corpo, ele recebe uma rajada de uma adrenalina, e de repente ele começa a chorar, porque ele lembrou que o seu mestre veio visitar ele no momento que ele mais precisava. Não veio quando ele queria, mas quando Deus quer. Eu quero falar para você, muitas vezes, talvez você está falando que você queria um milagre que Deus não realizou ainda, e quando Jesus Cristo poderia ter realizado quando ele estava enfermo, mas ele falou assim: esse milagre é para a maior glória de Deus, a enfermidade de Lázaro é para a maior glória de Deus. E quando Lázaro ressuscita, foi algo que estrondou Jerusalém, Betânia, e todo Israel ficou impactualizado, porque um homem que já estava 4 dias que estava morto, ele experimentou a força da palavra profética de Jesus Cristo. Lázaro experimentou a misericórdia sobre a vida dele. O que eu quero dizer para você hoje, escuta aqui, talvez você está falando, mas Deus está demorando. Deus, talvez você está como Lázaro, criou expectativas sobre a tua vida, e você ouviu falar de tantos milagres, de tantas pessoas, e você está querendo um milagre sobre a tua vida, sobre a tua história, e muitas vezes você não vê, não chega o momento, não chega a hora. Jesus Cristo está falando para você hoje, que a realidade que você está vivendo é para a maior glória de Deus. Deus está falando que a realidade que você está passando é para a maior glória de Deus. Deus, ele vai agir. Tem 2 ações. Nós estamos dentro do tempo, e o tempo, ele no grego é o cronos, é o tempo devorador, é o tempo que passa, é aquele tempo que cada vez que vai passando nós estamos dentro dele. Por isso que nós somos muito inquietos, por isso que nós somos muito agitados, por isso que nós sentimos que até o tempo está ficando curto, porque nós estamos dentro do cronos. O cronos é o tempo devorador. O tempo de Deus, ele é o kairos, no grego também. O kairos é o tempo da graça, é o tempo de Deus. Quando Marta vai buscar o milagre, ela vai no cronos. Lázaro está enfermo, ela vai buscar a graça do milagre, mas Deus não realiza no tempo dela, do cronos. Deus espera o que? O kairos. Ele vai realizar no tempo dele, na hora dele, é no momento, porque quanto mais Deus demora, é porque o milagre será maior. Quanto Deus mais ele demora, é porque ele está caprichando. Quanto mais Deus demora, é porque ele está preparando algo grandioso. Eu aprendo isso na minha missão, eu aprendo isso na minha história, eu aprendo isso na história da igreja. Quanto mais Deus demora, maior é o milagre de Deus na vida daquele que espera. Eu tenho certeza de uma coisa, amado filho da Santa Igreja, a Sagrada Escritura diz para nós, lá no Salmo 124, no versículo 1, onde vai falar: aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanece firme eternamente. Lázaro sabia quem era o seu amigo, Lázaro sabia quem era o seu Senhor, Lázaro sabia quem era Jesus Cristo, Lázaro sabia que Deus agiria na vida dele. Deus, ele quer agir poderosamente na tua vida. E aqui, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, porque isso só foi a introdução da pregação, agora vai começar a pregação, viu? Nós estamos no capítulo 12, no versículo 1 seguinte. São 6 dias antes da Páscoa,
da paixão do Senhor, a Passio Domini. E aqui houve um jantar, e o jantar é destacado que era em honra da ressurreição de Lázaro. Essa ressurreição incomodou de tal modo que os judeus quiseram matar não só Jesus Cristo, mas também Lázaro. Eles quiseram matar Lázaro, que tinha ressuscitado, porque imagine a repercussão em Israel, foi muito grande. A porta está ficando cada vez mais estreita para Jesus, as coisas vão se afunilando, e aqui acontece algo extraordinário, porque em Betânia havia ali essa família maravilhosa, e toda família maravilhosa tem também os seus problemas. Essa família era de Lázaro, Marta e Maria, conhecida também como Maria Madalena. E essa Maria Madalena era uma mulher que passou por muitas dificuldades, ela passou por muitas realidades na sua vida, e ela acabou caindo no pecado da carne de uma maneira muito intensa. A Sagrada Escritura diz que Maria Madalena era possuída por 7 demônios, ou seja, os 7 pecados capitais. Ela foi possuída por todos aqueles demônios que estavam sobre a vida dela, do orgulho, da ira, da inveja, da gula, da luxúria. Todos os 7 pecados capitais, ela estava num cativeiro profundo. Maria Madalena havia sido seduzida pelo mundo, ela havia viciado a sua carne na sexualidade, era um espírito de prostituição. Nós sabemos que o espírito de prostituição é um dos espíritos mais difíceis para ser vencido. Há muita batalha para uma pessoa se libertar de um espírito da prostituição. Maria Madalena, ela se encantava com as palavras de Jesus. Maria Madalena havia conhecido o Senhor também, e ela havia tido uma experiência com Deus. Maria Madalena, antes desta passagem aqui, ela já tinha tido um encontro com o Senhor. Ela já tinha tido uma experiência com Deus. Vai falar Santo Agostinho que a primeira experiência, ela já tinha quebrado o frasco de perfume, ela já tinha chorado aos pés de Jesus, ela já tinha derramado, mas o que aconteceu com Maria Madalena? Ela não conseguiu sustentar a sua espiritualidade, ela não conseguiu se manter na fé, ela não conseguiu perseverar em Deus. Havia uma fraqueza, a fraqueza da carne de Maria Madalena era mais forte do que ela. Então ela gostava de ouvir Jesus Cristo, ela era atraída pela pregação de Jesus, mas Maria Madalena não conseguia se fixar, não conseguia permanecer. Agora está tendo um jantar em honra do seu irmão que havia ressuscitado. Então de repente Maria Madalena, ela tem o seu segundo encontro com o Senhor, ela tem um encontro profundo. Então ela quebra o frasco de nardo puro, valendo30 denários. Diz que um escravo, ele recebia ali 30 moedas de prata por mês. 300 denários era um dinheiro muito grande. Talvez hoje nós colocaríamos aí entre 12 e 15 mil reais esse perfume que ela tinha. Então ela quebra esse perfume de nardo puro, então ela derrama sobre a cabeça de Jesus, ela derrama sobre os pés de Jesus, ela chora, ela se derrama na presença do Senhor, porque ela luta pela sua libertação, ela luta pela sua restauração. Quando nós olhamos para Maria Madalena é o exemplo de uma mulher que não deixa de lutar para permanecer na casa de Deus.
Maria Madalena é uma mulher que não deixa que o pecado vença ela. Ela luta até ela vencer o pecado. Às vezes nós imaginamos certo tipo de santo que Deus transformou, que Deus operou, que de repente houve uma mudança radical como Paulo, que da noite para o dia ele houve um chamado forte com Deus, ele nasce da noite para o dia de um modo extraordinário. Mas existe outros tipos de santo que Deus ele vai trabalhando paulatinamente, ele vai trabalhando no degradê. Então devagarzinho Deus vai trabalhando na vida do santo. Foi o que aconteceu com Maria Madalena. Maria Madalena tem a sua primeira experiência, mas ela não consegue sustentar. Ela é liberta do 7 espírito maligno. Na verdade ela é liberta do primeiro espírito maligno. A primeira libertação, os exegetas, os estudiosos das Sagradas Escrituras, vai falar que na primeira libertação dela, ela tinha um demônio, que era o demônio já da prostituição. Quando ela cai pela segunda vez, aí a Sagrada Escritura diz que uma pessoa, quando ela cai, que a casa está limpa, então vem o demônio com mais 7 demônios, e ele procura entrar com toda a força naquela casa, e o estado daquela pessoa se torna pior. Assim diz a Sagrada Escritura. Agora Maria Madalena está com 7 demônios, e nesse momento aqui, nesse dia, nesta janta, nesse jantar, nesta ceia, em comemoração do seu irmão Lázaro, que havia ressuscitado, ela vai receber uma libertação na vida dela. Ela vai receber, por isso ela foi com um amor violento para Deus. Por isso, quando todos os apóstolos eles não conseguiram ir na cruz, apenas João, Maria Madalena está transbordando do amor de Deus, porque ela sabe da cova dos leões que ela veio, ela sabe por onde ela andou, ela sabe por onde ela peregrinou. Deus foi e buscou Maria Madalena na boca do leão, aonde talvez aquela mulher estava em um cativeiro profundo, mas Deus olhou para ela com misericórdia. Deus olhou para ela dizendo: você tem jeito, minha filha, eu te amo, vou dar minha vida por você, vou entregar tudo por você. Maria Madalena tem um encontro profundo, ela dá tudo para Deus, ela dá o melhor para Deus. A pessoa, quando ela tem um coração convertido, ela dá o melhor para Deus. Quando nós não temos o coração convertido, nós damos as migalhas, nós damos o resto, nós damos a oferta de Caim. Mas quem tem um coração convertido, que experimenta de fato o amor de Deus, ele dá a oferta de Abel. Maria Madalena dá a oferta de Abel. Ela quebra um perfume de 12 a 15 mil reais naquela época, trazendo para uma linguagem de hoje. Ela quebra aquele perfume, ela dá tudo para Deus, ela dá o seu máximo para Deus. Ela doa aquele perfume que era o perfume da sedução, aquele perfume que era o perfume da prostituição, para seduzir, para destruir. Agora é o perfume agora que ela dá para Jesus Cristo. Ela entrega para Jesus Cristo, ela reconhece que Jesus Cristo agora é esse perfume que vai inalar, esse perfume que vai transbordar, que vai alcançar o mundo. Esse perfume derramado, ele representa, significa que Jesus Cristo vai ser espalhado para os 4 cantos da terra. Significa a missão que vai inundar, o perfume de Cristo que vai inundar todos os 4 cantos da terra. Quando nós olhamos para o Brasil, há 500 anos atrás, quando Pedro Álvares Cabral veio na sua
caravela segurando uma imagem de Nossa Senhora da Esperança, e eles celebraram no Brasil a primeira Santa Missa. Nós olhamos hoje para cá, para o Brasil, nós estamos em 2021, pós-pandemia, nós estamos vendo esta realidade. A palavra de Deus continua a ser pregada, a palavra de Deus continua a ser semeada, porque o perfume de Cristo está inundando essa cidade. Aqui eu creio, acredito. A força da profecia daquela mulher a quebrar aquele perfume. E se tem uma coisa que aquela mulher fez exorcizando, né? O inimigo foi exorcizado, foi expulso. Das coisas que levam a humanidade mais à perdição é o pecado da carne. Os santos da igreja são unânimes. Ele vai falar que o pecado da carne é o pecado que arrasta mais as almas para o inferno. Nós estamos vivendo um período onde está aflorado o espírito da sexualidade no mundo. Nós vemos nas músicas, nós estamos vendo às vezes crianças entrando na internet, e ali pela internet entrando na prostituição logo cedo, pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu tablet. Nós estamos vendo a escola que era para educar, ela está levando a sexualidade, onde a criança tinha que aprender matemática, português, geografia, etc. E no colégio estão ensinando a sexualidade, coisa que a criança ela não tinha que aprender. Criança aprende coisa de criança. Mas hoje os homens estão tão perversos que eles estão levando o seu pecado, a sua miséria para as crianças. Estão pegando os colégios, estão levando coisas terríveis para aquelas crianças, ensinando, ferindo a sexualidade. Nós sabemos que uma pessoa, quando ela é ferida na sua sexualidade, ela vai encontrar dificilmente a sua libertação. Não vai ser fácil. Uma pessoa que ela viciou o seu corpo, ela vai pagar um alto preço. Nós estamos vendo por que Nossa Senhora apareceu em Fátima às crianças. 1917 aparece para as crianças, porque nós sabíamos, ela sabia, como Deus sabia, como Deus prevê todo o futuro e sabe de todas as coisas, sabia que mais do que nunca as crianças seriam contra-atacadas, que as crianças seriam arrancadas a sua inocência. Estão arrancando a inocência das crianças, estão levando as crianças para o mundo da devassidão, roupa de adulto que nem cabe para adulto, e colocando roupa de sensualidade em crianças. Nós estamos vendo, e mães às vezes que caminham dentro da igreja, que estão dentro da igreja e que já está tão tomado pelo espírito mundano, pelo espírito secularizado, que já está acostumado com essas realidades. Nós estamos vendo uma destruição profunda com as crianças. A pedofilia nunca foi tão presente no nosso tempo, de uma maneira assustadora. Casos cada vez maiores. Nós estamos vendo a prostituição, e a prostituição, quando ela vai vindo na vida de uma pessoa, ela vai entrando num vazio existencial. A pessoa às vezes, ela, pela busca do prazer, ela vai buscando prazer, e ela busca tanto prazer que ela vai caindo nos laços do demônio. Eu conheci um jovem que ele se tornou homossexual, ele saía com muitas mulheres, com uma, com outra, ele queria o prazer, e de repente a busca do prazer exacerbado de uma maneira violenta,
ele acaba também tendo relações com pessoas do mesmo sexo. Aquilo levou ele até a se relacionar com homens. Ele fica noivo, prepara todo um apartamento para casar, né? Casar entre aspas, viver ali junto. E dentro dessa realidade, aquele homem, aquele rapaz tem um encontro com o Senhor e Deus resgata ele. Mas para você ver ao ponto da pessoa, aonde ela chegou, ao ponto da sua sexualidade, dela se lançando na sexualidade, e ela ferindo o seu corpo, ferindo a sua vida. Quando uma pessoa, ela tem um ato sexual com uma outra pessoa, ela se torna um só com essa pessoa, e se não está debaixo da lei divina, de um matrimônio, de uma bênção de Deus, a Sagrada Escritura diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que o homem que se relaciona com uma prostituta, ele comunga ali das realidades daquela prostituta, ele traz o mundo espiritual que está na vida daquela pessoa para ela. Então, se aquela pessoa tem demônios, aquela pessoa vai ser contaminada no mundo espiritual, e os demônios vão vir para ela. Para você ter uma ideia, esses dias eu fui fazer uma missão em uma cidade, fui atender uma pessoa. Quando eu fui rezar pela mãe, o demônio manifestou na mãe, e era 10 espíritos de prostituição, 10 espíritos malignos da prostituição, um caso dificílimo. O demônio já vinha pegando a avó, pegou a mãe, já estava vindo pegando na filha, e vinha assim, pegando em cadeia, na sequência. Eu atendi a filha de 16 anos de idade, já estava também enveredando pela vida da prostituição também. E sabe o que aconteceu? Aquela jovem de 16 anos, ela tinha uma amiga, a amiga dela tinha um namorado, ela se relacionou com o namorado dela, da amiga, a amiga ficou sabendo, então de repente a amiga ligou para ela, descobriram onde estava o namorado dela, ligou para o namorado, fez uma chamada de vídeo, ela falou: eu sei que vocês estão aí, está acontecendo isso, eu quero falar. Ela sofria de depressão, a mulher falou: eu quero falar que eu vou me matar agora por causa de vocês. E ela estava em cima de uma árvore, ela pegou uma corrente de cachorro, colocou no meio do pescoço, colocou sobre o pescoço, pulou da árvore e se matou. O rapaz e a menina estavam vendo aquilo ali na hora. O cara ficou tão louco, estava segurando uma garrafa, ele estourou a garrafa na cabeça dele e ficou correndo apavorado. Agora imagina só uma menina de 16 anos com um histórico desse, com uma realidade dessa. A vida de prostituição leva as pessoas, o demônio vai arrastando, ele vai envolvendo a pessoa no pecado, ele envolve de outro, ele vai criando laços. E para você escapar dos laços do diabo, você precisa ter muito Deus, você precisa ter muita vida de oração, porque são muitos laços do demônio. Os santos tiveram visões. Por exemplo, Santo Antão, ele teve uma visão e ele via que o mundo era cheio de laços, muitos laços, e era impossível você pisar num lugar e você não ser pego pelo laço, era praticamente impossível na visão de Santo Antão. E aí ele perguntava: Deus, como vamos escapar dessa realidade? E Deus falava para Santo Antão: para Deus nada é impossível. A mesma visão teve também Dom Bosco, São João Bosco, que tinha sonhos proféticos. Ele teve o sonho profético e ele viu esses mesmos laços, só que Dom Bosco foi mais profundo. Dom Bosco via, ao mesmo tempo que tinha os laços, havia umas facas que vinham cortando os laços. E ele falava que essas facas é a oração.
Então, quando os laços iam se formando, então de repente vinham as facas e iam cortando os laços. E Deus dava a revelação para Dom Bosco que o laço eram os laços do demônio espalhados pelo mundo, e as facas era a vida de oração. Quando eu olho para a Sagrada Escritura, tem um texto da Sagrada Escritura que diz assim, Isaías capítulo 41, versículo 15: farei de ti um trenó triturador, novinho, eriçado de pontas. Como você se torna um trenó triturador? Quando você reza o rosário. O rosário são várias facas, é um trenó triturador, cortando os laços do diabo. Eu quero falar para você, Deus está te capacitando, Ele está te dando um armamento para você vencer os laços do diabo, as ciladas do inimigo. Deus está derramando o óleo da unção, a graça sobre a tua vida. Nós precisamos aprender a orar e a vigiar. As duas coisas precisam caminhar muito juntas na nossa vida: a oração e a vigilância. Nós precisamos estar orando e vigiando ao mesmo tempo. Eu não posso só rezar, só orar, e eu não posso só vigiar. Eu tenho que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que orar e eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar atento a todas as realidades. Eu estou vendo um rapaz, estou atendendo um rapaz, e ele veio da sua geração, já vinha um demônio do adultério, o espírito do adultério na geração, e ele vinha sofrendo com esse demônio que atacava ele não conseguia a libertação. E o que aconteceu? A esposa dele acabou descobrindo, e aí ficava uma coisa terrível, sempre aquelas acusações, aquela coisa, e foi ficando muito difícil. A mulher acabou saindo dele, ele tinha uma outra amante, a esposa acabou se afastando dele, querendo a separação, que não queria mais. E aí depois ele lutou pela sua esposa, e começou a ir para a igreja, lutar, não, eu quero a minha esposa, mas ela estava como que decidida que não queria mais ele. Nessa realidade, ele voltou para a mulher que ele se relacionava. Voltando para essa mulher que ele se relacionava, ela engravidou. Aí quando a mulher engravidou, olha o demônio que ele faz na vida das pessoas. Quando a mulher engravidou, então aí agora a esposa legítima, casada na igreja, não falou que agora quer voltar para ele. E aí fica nesse balaio de gato, o cara, ele está numa enrascada, num laço, num nó de grego, terrível, e o inimigo vai armando esses laços demoníacos, para você perceber como foi a história de Maria Madalena. Maria Madalena devia ter um vazio existencial terrível. A pessoa vai se dando, vai se doando pelo outro, e ela não percebe que matrimônio, que vida a dois, muitas vezes é carregar a sua cruz em tantas realidades. A pessoa às vezes fica esperando um casamento perfeito, uma coisa perfeita, que às vezes essa realidade não existe aqui na terra. Você não casa aqui para você ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Para você viver alguma parcela de felicidade, sim, mas para ser felicidade plena aqui na terra, não. Ninguém vai viver feliz plenamente na terra. A sua felicidade é no céu, meu irmão. Não existe felicidade aqui na terra, as pessoas querem buscar. Você vai parecer esses artistas aí, tem artista que já casou 18 vezes, está com um buraco no coração, está como aquela mulher lá,
A samaritana, que já estava no 6º relacionamento, havia um vazio dentro do coração dela, porque ela buscava nos homens aquilo que só Deus poderia preencher. Tem um lugar na sua alma, no seu coração, que só Deus pode preencher. Maria Madalena procurava nos homens e não encontrou, até que um dia ela encontrou o homem que preencheu todo o seu coração, que era Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Esse vai preencher todo o teu coração, tanto do homem como da mulher. Só Deus pode preencher o coração do homem e da mulher, somente Deus. E nós precisamos viver e caminhar em santidade com Deus. Já vou pedir para o pessoal do ministério já se preparando. Nós precisamos viver em santidade com o Senhor. A vida de santidade é uma luta. E é bonito quando nós lemos aqui, nós temos 2 relatos na palavra de Deus, de 2 exemplos. Nós temos um exemplo de João, que era o discípulo amado, que era virgem, ele era puro, não teve contato com mulheres. E nós temos uma Maria Madalena, que era uma prostituta, uma mulher que teve uma vida, a sua afetividade ferida. Nós temos, os 2 são santos. Nós temos um São João virgem e nós temos uma Maria Madalena também que é santa, que foi uma prostituta e conseguiu vencer a si mesmo. Não só, nós temos também Santa Maria Egípcia. Santa Maria Egípcia, ela foi a maior prostituta do Egito, a maior prostituta do Egito. Ela tem um encontro com Deus, ela vai numa peregrinação de cristão e ela vai seduzindo os cristãos. Ela quer sair com todo mundo, ela quer ter relações, ela quer viver aquela vida de curtição. Nisso que é uma peregrinação que vai para Jerusalém, então é a época da paixão de Cristo, onde a igreja faz, é a Páscoa, né? É o período onde a igreja vive a Semana Santa. E ali, ela, nessa peregrinação que ela vivia apenas ali uma vida mundana, tentou seduzir e não conseguiu. Foi frustrada as suas tentativas. E ali de repente ela tenta entrar dentro da igreja, e quando ela tenta entrar dentro da igreja, ela não consegue entrar na igreja, ela é barrada. Existem pessoas que estão tão contaminadas pelo demônio, que se ela tentar entrar aqui nesse lugar, ela cai endemoniada. Eu já fui em evento, pessoa de pisar no lugar, o demônio já manifestar nela, pessoa só de pisar no lugar. E às vezes nem precisa estar em oração não, só de pisar no lugar, no território consagrado, o demônio manifestar. Maria Egípcia, ela tenta entrar na igreja e não consegue, então ela é barrada. E aí ela faz um pedido à Nossa Senhora, que se ela conseguisse entrar, que ela queria entrar, se ela entrasse, ela entregaria a sua vida a Deus. E aí isso acontece. Ela, por um milagre extraordinário e a intercessão da Virgem Maria, ela consegue entrar, e naquele dia ela tem um encontro com Cristo crucificado. Maria Egípcia vai para o deserto, ela vai viver como eremita, e ela, para vencer a carne, ela demorou 18 anos para vencer ela mesma, para vencer a sua carne. Nós temos um exemplo de Santo Agostinho, que para ele era impossível viver o celibato. Era impossível para Santo Agostinho viver o celibato, porque Santo Agostinho, já pode fazer o som de fundo, o ministério. Era impossível para Santo Agostinho viver o celibato. Por quê? Porque Santo Agostinho vivia uma vida de prostituição muito grande, com muitas pessoas. Quando a pessoa ela vai vivendo uma vida de prostituição, ela vai fazendo pactos com o demônio.
É indireto, não é de um pacto direto, mas você vai entrando em comunhão com o demônio, e o demônio vai cada vez mais tomando a pessoa, ele vai conquistando espaços, ele vai se apossando, ele vai prendendo a pessoa, ele vai se enrolando nela, e a pessoa vai ficando cativa, aprisionada. Santo Agostinho também era assim, ele vivia em um cativeiro, até que Santa Mônica, rezando 32 anos pelo seu filho, ela alcança uma graça especial. Santo Agostinho é liberto. Santo Agostinho, para vencer o apetite da carne e vencer os seus desejos sexuais depravados, ele demorou 12 anos lutando contra ele. Para Santo Agostinho, quando Deus chamava ele para o celibato, era impossível para ele viver a castidade, era impossível viver o celibato, impossível. Deus operou a maravilha na vida de Santo Agostinho, Deus operou maravilhas na vida de Santa Maria Egípcia, Deus operou maravilhas na vida de Santa Maria Madalena. Nós estamos vendo que Deus, ele vai curando a sexualidade, a afetividade, mas é algo que precisa ser violento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo um período aonde o inimigo tem atacado os nossos filhos, ele tem atacado a nossa juventude, e ele tem levado à deturpação, à mudança dos valores morais, éticos. Nós estamos vendo pessoas que vão se esvaziando do seu ser, porque o que é o pecado? O pecado é a ausência de bem. O que é o mal? A ausência de bem, definição de Santo Agostinho. Quando eu peco, então eu me esvazio do ser. Então o meu ser, ele possui o bem. Quando eu peco, eu vou me esvaziando do ser, e eu vou caminhando para o nada. A perca do ser, cada vez que eu peco, eu vou perdendo o ser, e vai perdendo, e vai ficando aquele vazio existencial terrível, profundo, porque só Deus, ele pode te dar o ser perfeito. Só Deus pode preencher o teu coração, só Deus pode preencher a tua alma. Porque muitas vezes quando a pessoa peca, ela chora, ela fica angustiada, ela não quer muitas vezes pecar, como São Paulo: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Se não faço o bem que quero e faço o mal que não quero, reconheço que a lei é boa, mas reconheço que o pecado que habita em mim é mau. Quantas vezes nós não queremos pecar, não queremos ferir o coração de Deus, mas muitas vezes não conseguimos, fraquejamos, temos as misérias, e quantas vezes somos como Maria Madalena, ou como Pedro, que negou Jesus Cristo 3 vezes, ou como Maria Madalena, que voltou-se a lambuzar no lamaçal, no pecado. Mas Deus não desistiu de Pedro, Deus não desistiu de Maria Madalena, Deus não desistiu de Santo Agostinho, Deus não desistiu de mim, Deus não vai desistir de você, Ele vai lutar pela sua vida, Ele tem um propósito na sua vida. Você é um eleito de Deus. Você é uma eleita de Deus. Deus, mais uma vez, Ele está descendo em Betânia. Mais uma vez Ele está visitando a tua vida. E Ele está tirando Lázaro da morte. Está trazendo para a vida. Ele está trazendo vida, Ele está trazendo vitalidade. Ele está trazendo vigor, Ele está trazendo espiritualidade, Ele está trazendo força que vem do alto, Ele está te dando a graça de você lutar, de você perseverar,
Ele está te dando a graça de você voltar para a confissão, de você se confessar como filho pródigo que volta para Deus. Aquele filho que está arrebentado, com as vestes rasgadas, que perdeu a sandália. Aquele filho que andou no meio das lavagens dos porcos. Mas aquele filho também que lembrou que na casa do Pai há pão em abundância. Na casa do Pai a palavra. Na casa do Pai a profecia. Na casa do Pai a vestes novas. Na casa do Pai a sandália, a anel, a comunhão, a cordeiro gordo. Na casa do Pai a festa. Na casa do Pai a misericórdia. Às vezes as pessoas acusam a igreja católica. E eles acusam a igreja católica e dizem: a igreja católica, as pessoas fumam, a pessoa bebe. A igreja católica, as pessoas vivem todo mundo lá de qualquer jeito. A igreja católica dos pecadores. Outras pessoas de outras religiões nos acusam disso. E é verdade. Aqui é a igreja dos pecadores mesmo. Aqui é a igreja que não expulsa. Aqui é a igreja que não faz acepção. Aqui é a igreja, não é uma igreja puritana dos puros, dos imaculados. Aqui é uma igreja de pessoas flageladas, que como Paulo, que carrega os seus espinhos. E a igreja, como mestra e mãe, ela tem a paciência, ela guarda, ela espera a maturidade, ela espera aquela pessoa no momento certo, exato, ela receber a cura e a libertação. Quantas vezes eu caminhei dentro da igreja, quantas vezes eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, vivi em grupo de jovens, mas vivia de qualquer maneira, vivia na catequese de qualquer maneira, vivia dentro da igreja, ia para a missa de qualquer maneira. Às vezes eu ia para a missa com a camisa do Bob Marley, com cheio de erva de maconha. Eu ia para a igreja, muitas vezes fui para a igreja, às vezes bêbado, às vezes ia da igreja, ia para a balada. Quantas vezes eu vivi como filho pródigo, arrebentado pelo pecado, mas a igreja não me excluiu, a igreja não me riscou, a igreja não me colocou num paredão, no Big Brother, e me tirou e me eliminou. A igreja esperava a maturidade, porque ela sabia que o momento certo ia acontecer o que está acontecendo hoje, uma transformação em Cristo Jesus. Fica tranquilo, Deus está esperando pacientemente a sua conversão plena da sua vida. Talvez ainda você não se libertou plenamente. Talvez existem áreas na sua vida. Eu falava para vocês ontem de um rapaz que era coordenador do grupo de oração, 10 anos de caminhada, um servo, um líder, mas que era viciado em jogo. Faltava uma área da vida dele que faltava libertação. E ele alcançou a libertação naquele encontro. Semana passada, ele sentiu a libertação. Ele deu um grito da libertação. O que nós queremos fazer hoje aqui é deixar Jesus Cristo ser o centro da nossa vida. Você está aqui porque a pandemia tentou arrancar Deus do teu coração. O diabo fez um plano lá no inferno, falou: nós vamos rebentar, vamos lançar um vírus aí. Eu quero ver quem que é de Deus agora, porque nós vamos lançar um vírus. Nesse vírus aí, nós vamos bloquear as igrejas, não vai ter missa, não vai ter adoração, não vai ter nada. E aí a gente arranca Deus do coração, e aí a gente entra e faz a festa. Só que agora são 2 anos de pandemia, e só em Dourados está tendo, acho que é 4 ou 5 encontros. A igreja está avançando em ordem de batalha, porque não arrancaram Deus do teu coração. Não
não arrancaram e não pode arrancar. O diabo não tem poder de arrancar Deus dentro do teu coração, porque Deus plantou uma semente forte. Deus plantou algo. Você é o jardim secreto de Deus. Que você hoje possa colocar Deus como centro da tua vida. Que você possa estar firme hoje. Que você possa se agarrar hoje em Deus e falar, se agarre dentro da igreja e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vai de palma com força. Quando o padre falar, vai embora, eu não quero você aqui, eu te amaldiçoo. Quando um coordenador, alguém quiser te esculachar, tirar da igreja, aí você vai lembrar dessa pregação do irmão Trovão. Aí você vai falar, você vai segurar no altar de Deus e vai falar, daqui eu não saio, daqui nem. Daqui, repete isso comigo bem alto. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Os santos eram assim, eles seguravam no altar e falavam, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Santa Joana d'Arc estava na fogueira, acusada de herege, de bruxa, de feiticeira, às vezes pessoas com mitra na cabeça, de bispo, talvez sacerdotes ali, queima a feiticeira. Santa Joana d'Arc falava, eu estou com Deus, Deus está aqui no altar do meu coração, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ela foi queimada como bruxa, mas hoje ela é canonizada como santa. Pode aplaudir para valer. Os santos iam até o limite, até o último momento, que parecia que não tinha mais jeito, mas ele sabia que o olhar deles estava para as coisas celestiais. Deus era o centro da vida deles. Deus precisa ser o centro da tua vida. A partir de hoje você, meu pai não pode ser o centro da minha vida, minha mãe não pode ser o centro da minha vida, os meus filhos não podem ser o centro da minha vida, nada, o meu emprego, ninguém pode ser o centro da minha vida, ninguém. O primeiro mandamento é exclusivo para Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode amar. Para finalizar, um dia eu estava na Praça da Sé, fui ver o meu pai, eu estava com a roupa toda rasgada, descalço, com a cruz na mão, barbudo, eu tinha saído de casa, meu pai me tinha visto de outra forma, barbinha feita, arrumadinho. De repente ele me veio em São Paulo, com vestes rasgadas, barbudo, descalço. Eu vi poucas vezes meu pai chorando. Aquele dia eu vi o meu pai chorar. Meu pai chorou aquele dia. Tinha uma imagem de Santo Antônio na frente da praça que nós estávamos. E eu falei para o meu pai, pai, eu te amo. O senhor sempre foi o melhor pai. O senhor sempre honrou. Eu tenho um orgulho do senhor, que o senhor foi um homem de caráter. Foi um homem que deu uma vida, trabalhava, às vezes em 2 empregos, dormia 3, 4 horas por dia para dar vida de luxo para nós. Não tínhamos condições de pessoas ricas, mas vivíamos como se fôssemos. Por um trabalho de um homem que se sacrificava. E aí eu fui contando assim, falei, o senhor foi um homem, o senhor foi um pai. Meu pai me amou profundamente. Mas eu olhei para ele, no olho dele, e falei, pai, mas entre o seu amor e o de Deus, eu não posso nem compará-los. Está vendo aquele homem lá, ó, Santo Antônio? Um dia ele teve que renunciar à casa, à família, por isso que tem aquela imagem dele, que ele foi um grande santo.
Eu quero ser santo, meu Pai. Te respeito como meu Pai, te honro como meu Pai, mas precisamos colocar as coisas nos devidos lugares. O quarto mandamento é diferente do primeiro mandamento. Existe uma distinção. Naquele dia eu abracei meu pai, amei. Hoje meu pai é super feliz de ter um filho consagrado, entendeu a minha missão, compreendeu a minha missão. Eu quero que você compreenda a sua. Que você possa sair daqui hoje colocando Deus como centro da tua vida. Que Jesus Cristo possa ser o centro da tua vida. Não tem mulher que pode te tirar da igreja. Não tem homem que pode te tirar da igreja. Não tem filho que vai te tirar da igreja. Não tem emprego, não tem nada. Nada que vai te tirar da igreja. Porque Jesus Cristo é o centro da tua vida. Ele precisa ser o centro. Ele deve ser o centro. Ele reinará como centro. Fica de pé e canta essa canção na autoridade, com todo o teu coração, com toda a tua vida. Quero te louvar, isso, te agradecer e proclamar tua vitória em mim. Se tu ser é meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Isso, sobe a tua voz. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Isso. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Vamos cantar lá do começo. Lá do início. Quero te louvar, te agradecer e proclamar tua vitória em mim. Se todo ser meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Isso, autoridade. Tu